Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece o roteiro de filme. A saga da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, em plena Segunda Guerra Mundial. É a história de como um país que todo mundo jurava que nunca ia entrar na briga, mandou seus soldados para lutar e morrer em solo europeu. E com isso, eles construíram um legado de coragem que, olha, surpreendeu todo mundo. Bora entender como essa cobra foi fumar. Essa frase aí, ó, ela resumia perfeitamente o que o pessoal pensava no Brasil lá no comecinho dos anos 40. A ideia de que o Brasil, na época, governado por Getúlio Vargas numa política de neutralidade, ia se meter naquele conflito sangrento na Europa, parecia um absurdo. Era tão impossível quanto, literalmente, ver uma cobra acender um cachimbo e dar umas tragadas. Mas a história, como sempre, adora uma reviravolta. O impossível aconteceu, e o que era uma piada, uma expressão de que algo nunca aconteceria, virou um símbolo de desafio. Os próprios soldados brasileiros, os nossos pracinhas, pegaram essa imagem da cobra fumando e transformaram no seu emblema oficial. O recado para o mundo era claro: a cobra não só ia fumar, como ia botar para quebrar. Tá, mas o que fez o Brasil mudar de ideia tão drasticamente? Bom, no começo, o governo Vargas estava numa sinuca de bico, tentando não tomar partido. Mas aí, em 1942, submarinos alemães começaram a atacar navios mercantes brasileiros. Navios civis, a revolta foi imediata e tomou conta do país. O povo foi para a rua pedindo uma resposta, e a neutralidade simplesmente não era mais uma opção. E a resposta veio, e veio rápido. No dia 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra formalmente às potências do eixo. Pouco menos de 2 anos depois, em julho de 44, a Força Expedicionária Brasileira, com seus 25 mil homens, embarcava do Rio de Janeiro direto para o coração da guerra na Europa, a campanha da Itália. E chegando na Itália, a FEB deu de cara com seu maior desafio, a tal da linha gótica. Pensa numa muralha de defesa alemã quase intransponível, cortando a Itália de um lado a outro. E bem no meio dessa linha estava o batismo de fogo dos brasileiros, uma montanha que se tornaria lendária, o Monte Castelo. Romper essa defesa era absolutamente crucial para o avanço dos aliados. Só que tomar o Monte Castelo se provou uma tarefa brutal, quase impossível. A partir de novembro de 1944, os brasileiros lançaram um ataque atrás do outro. Foram 3 grandes tentativas e 3 vezes eles foram repelidos pelas defesas alemãs, que estavam muito bem posicionadas. Para piorar tudo, o inverno era um dos piores já vistos, o terreno era um pesadelo. A missão virou um verdadeiro inferno na terra. E o custo dessas tentativas foi terrivelmente alto. Mais de 400 soldados brasileiros morreram naquelas encostas congeladas. O moral da tropa, claro, despencou. Muita gente começou a duvidar se a FEB seria capaz de cumprir a missão. Mas a teimosia e a determinação brasileira estavam muito, mas muito longe de acabar. Depois de meses nesse impasse, os comandantes redesenharam toda a estratégia para o ataque final. Foi um plano brilhante, em 3 fases. Tudo começou na noite do dia 20 de fevereiro de 45, com um bombardeio de artilharia pesadíssimo a noite inteira para moer as defesas alemãs. Ao amanhecer, foi a vez da Força Aérea Brasileira entrar em cena, arrasando o que sobrou. E só então, com o caminho aberto, a infantaria finalmente recebeu a ordem de avançar. Era uma operação coordenada, precisa e mortal. E esse era o grito de guerra da nossa aviação de caça. Senta a pua! Era a ordem para atacar com tudo, com força total, sem dó. E foi exatamente isso que os pilotos dos caças P-47 fizeram. Eles despejaram uma chuva de fogo nas posições inimigas, destruindo munição, equipamentos e, principalmente, abrindo caminho para os pracinhas que estavam subindo a pé. Na manhã de 21 de fevereiro, os soldados brasileiros foram para cima. No meio da fumaça e dos escombros, eles subiram a montanha. O combate foi feroz, muitas vezes corpo a corpo, debaixo de uma chuva de morteiros. Mas a determinação dos brasileiros era imparável. Às 5h20 da tarde, veio a mensagem de rádio que entrou para a história. Monte Castelo é nosso. A linha gótica, finalmente, tinha sido quebrada. A vitória em Monte Castelo foi gigantesca, mas a saga da FEB na Itália ainda nos guardava um dos capítulos mais emocionantes de heroísmo de toda a guerra. Agora a gente vai para a Batalha de Montese, onde o sacrifício de 3 homens se tornou eterno. Tenta imaginar o cenário. Durante a violentíssima Batalha de Montese, já em abril de 45, uma pequena patrulha brasileira se viu completamente isolada e cercada. Eram só 3 soldados. E contra eles, uma companhia inteira de alemães, cerca de 100 homens.
A chance de sobreviver não era pequena, ela simplesmente não existia. Ao receberem a ordem para se render, os 3 se recusaram. O nome deles, Geraldo Baeta da Cruz, Geraldo Rodrigues de Souza e Arlindo Lúcio da Silva. Sozinhos, entrincheirados, eles lutaram por horas a fio, causando baixas no inimigo e se negando a ceder 1 centímetro. Eles lutaram até o último cartucho. Eles lutaram até o fim. O que aconteceu depois é o que torna essa história tão poderosa. Os próprios soldados alemães, tão impressionados com a coragem daqueles 3, os enterraram com honras militares. Na cruz improvisada que eles fincaram na sepultura, escreveram em alemão, Drei brasilianische Helden, 3 heróis brasileiros. Um tributo que veio do próprio inimigo. É de arrepiar. E essa história desses 3 heróis é, na verdade, um retrato em pequena escala do que a FEB inteira conquistou. Eles foram para a guerra desacreditados por muita gente, mas voltaram com um legado de respeito. Um respeito que foi conquistado na bala, com sangue e com uma coragem imensa. E os números não mentem. No final da campanha, a FEB capturou mais de 20.000 soldados inimigos. E não foram só soldados. Eles foram responsáveis pela rendição de uma divisão alemã inteira, além de capturar 80 canhões e 1.500 veículos. É um feito impressionante para uma força do tamanho da nossa. E a tenacidade dos pracinhas foi algo fora do comum. Eles passaram 239 dias consecutivos em combate. São quase 8 meses direto na linha de frente, sem trégua, sem descanso. Isso demonstra uma resistência e uma coragem que são difíceis até de imaginar. No final das contas, a história é essa. Os pracinhas, aqueles jovens que talvez tivessem menos equipamento, menos treinamento que outras tropas, mostraram uma garra, uma bravura que escreveu o nome deles na história. E eles conquistaram a maior das honras, o respeito. Não só dos aliados, mas também dos inimigos. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? A jornada da FEB mostra como as piores adversidades podem transformar a dúvida em heroísmo. A cobra não só fumou, ela soltou fogo, deixou uma marca que não se apaga e provou que até mesmo a nação mais improvável pode gerar os heróis mais corajosos da história.